A inflação no Brasil já atingiu 2 dígitos e, combinada com a recessão, leva a situação da economia brasileira a uma das piores de todos os tempos. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV, numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com o professor da USP, Heron do Carmo. O senhor pode descrever como é que está o IPCA agora? Bom, nós estamos com uma previsão de IPCA para este ano em torno de 10,30 e com uma possibilidade disso piorar. Uma previsão para o próximo ano de um IPCA de 6,6 e também pode piorar. E com uma recessão que pode chegar à queda de 3% do PIB neste ano e mais 3% no próximo. Então é uma crise até um pouco diferente das outras que o país sofreu nos anos 30, nos anos 80, nos anos 90, mas uma crise muito grave. Pior crise da história brasileira? Pode vir a ser a pior crise da história do brasileiro, uma vez que ela está em curso, né? Nós tivemos crises muito pronunciadas nos anos 80, a renda per capita chegou a cair 12% também com inflação alta. Tivemos também nos anos 90, no governo Collor, uma queda forte também da renda per capita. E a depender de como se der o processo da crise, que está associado a uma questão política, a crise pode se tornar, de fato, ainda mais aguda e ter desdobramentos para os anos de 2017 e 2018. Como resolver isso? A questão é realmente só política? Há medidas que podem amenizar esses efeitos? Há medidas que podem amenizar, mas todas elas passam pela política, dado o peso que o Estado tem institucionalmente e na operação da economia brasileira. Não é? Nós éramos uma economia muito estatizada às vésperas da nova República e ainda continuamos a ser uma economia com uma participação grande do Estado. Então, o que o Estado decide tem um peso também sobre a atividade econômica. Por exemplo, a maior empresa do Brasil é uma empresa em que o Estado é o maior acionista. E justamente essa empresa está sujeita aos desdobramentos da Lava Jato e, com isso, há uma paralisia nos investimentos dessa empresa que tem explicado, de um lado, uma retração nos investimentos da economia brasileira, e também, de outro lado, para fazer com que essa empresa tenha um resultado melhor, um aumento, né, no preço dos combustíveis que tem impacto na inflação. O mesmo nós vemos para a energia elétrica, ou seja, o setor elétrico foi afetado por uma série de medidas adotadas anteriormente. Isso levou a um reajuste de tarifas de energia elétrica superior a 50%. Como isso tem um peso grande nos índices de inflação, os índices de inflação escalaram. Então, nós temos essa questão política, ela naturalmente ela se entrelaça com a questão econômica, mas no caso do Brasil eu diria que ela tem um peso maior. Diante de tudo isso, gostaria da sua avaliação sobre a atenção dos nossos políticos com esta crise aqui no país. Aí é uma questão de atenção da sociedade com os políticos e, evidentemente, o que parece é que a classe política não está dando a devida importância à crise. A crise requer uma ação política mais expedita do que vem ocorrendo. Então, se isso for feito, ou seja, se de fato houver uma coordenação política, isso pode levar a uma melhora no cenário até relativamente rápida. Não para voltarmos a uma situação maravilhosa, mas para pelo menos estancarmos esse processo de retração. Diante da situação que vemos hoje, qual a projeção possível para o ano que vem, principalmente no que diz respeito às consequências para a população brasileira? Bom, se nada for feito, se a crise política continuar a se arrastar, muito provavelmente as estimativas para crescimento econômico e para inflação piorarão ao longo do próximo ano. Eu posso dar um exemplo. No ano de 2015, nós começamos com uma inflação prevista em 6,5% e com um crescimento previsto em 0,5%. Estamos terminando o ano com uma inflação superior a 10% e com uma queda do PIB de 3%. Nós já estamos prevendo para o próximo ano, há previsões de queda de
3% do PIB, já agora. Então, se nada for feito, a situação ainda pode ser mais grave do que a prevista no momento atual. Professor Heron, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Foi um prazer, estou à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.